Abigail, então, encarna. Saulo fica extremamente desesperado. Ele fica ainda na casa, né, dos amigos dele, em Jope, ali na casa, né, até finalizar todas as tratativas e tal. E nesse período ele fica lá uns 3 dias com esses amigos. E nesses 3 dias ele fica refletindo sobre todo o ocorrido, sobre o que aconteceu, sobre Abigail, sobre a vida dos dois, sobre os sonhos, os projetos. Ele reflete sobre a morte de Estevão. Ele reflete sobre como Abigail conseguiu perdoá-lo, sendo que ele tinha sido o algoz do irmão, um irmão que ela amava muito. E ele estava naquele processo de ele próprio se acusar. Ele acusava a si próprio por causa da sua rigidez, por causa da sua intransigência. Ele relembra e faz contato com o seu orgulho, o tanto que Estevão tinha ferido o seu ego. Então ele fica lá nesses 3 dias, que foram 3 dias de muita reflexão, e fazendo a sua meia-culpa. Só que quando ele fazia essas referências, quando ele fazia essas reflexões, ele sempre chegava, o seu ponto final, o culpado disso era esse Nazareno, era Jesus. Ele sempre chegava, olha, tudo aconteceu por causa de Jesus, por causa desse homem. E ele diz aqui no livro que ele detestava, olha só, que ele detestava esse Nazareno. E é interessante que ele diz assim, olha, ele tinha perseguido Estevão e todos os demais cristãos e tinha imputado suplícios e torturas a essas pessoas, mas ele não se sentia culpado disso, porque ele acreditava que Jesus era esse ser revolucionário, que Jesus era uma pessoa que queria trazer desordem e principalmente que Jesus estava difundindo algo contrário à crença de Moisés, à religião de Moisés. E Saulo ainda, era muito devoto. E ele fala assim, ó, que desde aquela primeira controvérsia que ele teve lá na Casa do Caminho, ou seja, naquela discussão que ele teve com Estevão, ele diz que ele nunca mais passou um dia sequer sem encontrar na fisionomia das pessoas que ele passava uma referência a Jesus. Então, a partir daquele dia, ele via nos rostos das pessoas uma particularidade de Jesus. Então, é como se, o que ele estava refletindo aqui, era como se Jesus o perseguisse. Ele disse, o que esse homem me persegue o tempo todo, que a todo momento eu estou me esbarrando com algo em relação a ele. E o que deixava assim, mais estarrecido é que, apesar de ele imputar a condenação à morte de Estevão, Estevão desencarnou ainda jubilando e perdoando ele. E Abigail, da mesma forma, apesar dele ter sido o algoz do seu irmão, Abigail desencarna com o mesmo amor e o mesmo perdão. E isso o deixava muito intrigado. Ele não conseguia compreender o que acontecia com essas pessoas. E quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, que ele fez essa reflexão, que ele se julgou intransigente e fala sobre Abigail, sobre o perdão de Estevão, e nós pensamos que ele vai refletir sobre o que acontece. Ele dizendo assim, agora eu me sinto só. Agora eu não tenho mais as distrações de homem. Agora eu não preciso mais que os meus pensamentos sejam ocupados por outras questões. Então, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso me concentrar mais, de forma mais feroz, de forma mais ferrenha em cima, atrás desses cristãos. Eu tenho tempo agora, não tenho mais distrações, como ele fala. Então, agora sim. Então, se ele já tinha uma perseguição implacável antes, com a morte de Abigail, ele duplica a sua sede pela perseguição aos cristãos. Por quê? Porque ele ainda julga que tudo isso que aconteceu em detrimento a esse homem, a esse Jesus, a esse Nazareno que ele tanto odeia. E Saulo tem interesse para perguntar a Zacarias quem é esse Ananias. Porque Ananias foi aquela pessoa, aquele senhor que chegou na casa de Jope e se aproximou de Abigail e trouxe para Abigail o ensinamento moral de Jesus. Então, Abigail foi conhecendo a doutrina de Jesus através de Ananias. E ali eles passavam tardes e tardes, Abigail triste com a morte do irmão, desolada com o abandono do noivo, ela tem em Ananias essa pessoa que vem trazer o consolo. E a mensagem de Ananias, que é a mensagem de Jesus, traz consolo, traz esperança, traz verdadeira vida para Abigail. Abigail sobrevive esse período, esses meses que se passaram, através das informações que Ananias traz para ela. Isso balsamiza o coração de Abigail. E aí Saulo quer saber, mas escuta, quem é esse velho que fala coisas, que trouxe isso para
para Abigail, que a converteu desse jeito, e ele queria ir atrás de Ananias. E daí Zacarias fala assim, olha, temporize, reflita. Esse foi o homem que te substituiu, vamos dizer assim, no sentido filosófico, esse período de desconsolo em que ela se encontrava. Então, você tem certeza que você quer castigá-lo por causa disso? Zacarias fala que depois que Saulo sumiu e Estevão faleceu, Abigail ficou inconsolável, ela foi se consumindo dia após dia. E mesmo ela não falando para ninguém o que tinha acontecido em relação a Saulo, Zacarias e Ruth respeitaram, mas viam ela definhando de tristeza. E aí, quando surge Ananias, Ananias foi esse bálsamo. Ele conseguiu trazer esperança e vida a Abigail durante aqueles poucos meses. Então, Zacarias não compreendia o porquê que Saulo queria trazer Ananias à prestação de contas, vamos dizer assim. Saulo tinha um caráter, uma personalidade tão forte, ele era tão arraigado nas suas crenças, que apesar de Zacarias colocar para ele todas as questões, né, de como era Ananias, uma pessoa simples, humilde, coração amoroso, bondoso, Saulo escuta tudo isso, mas mesmo assim fala assim, eu não posso deixar, ele diz assim, olha, eu não posso deixar, não posso me exonerar dos compromissos que assumi em desafronto à lei. Aí Zacarias pergunta para ele assim, mas que compromisso que tu te referes? Quero dizer que preciso encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente. Saulo, então, volta para Jerusalém, vai até o Sinédrio, não comenta nada, absolutamente nada do que foi ocorrido com ninguém, mas ele cai em si, ele cai num mutismo, vamos dizer assim, ele fica totalmente introspectivo e começa, então, o seu único foco é agora encontrar Ananias, que foi a pessoa que converteu Abigail, a sua amada, ao cristianismo. E aí ele começa, então, essa perseguição. Ele começa, demanda aos seus guardas para que vão atrás desse Ananias. Eles não conseguem encontrar, ele não desiste, ele consegue encontrar um prisioneiro que teve contato com esse Ananias, ele manda trazer esse prisioneiro, interroga, o prisioneiro diz que não sabe onde que está Ananias, ele pede para que os guardas torturem esse prisioneiro é torturado, e nessa tortura, então, esse prisioneiro fala, olha, eu não sei onde ele está, mas eu soube da última vez que nos encontramos, que ele estava indo para Damasco. Ele estava se dirigindo a Damasco. Então, Saulo já tem a última informação que Ananias estava indo para Damasco. E aqui eu faço uma pequena leitura para nós termos uma dimensão do que foi essa perseguição aos cristãos à época de Jesus. Porque Saulo reúne, então, todos os componentes do Sinédrio para uma reunião e ele vai se pronunciar. E daí, nessa reunião, ele começa falando assim que, após que ele começou a tomar essas ações para reprimir os adeptos ao Nazareno, ao Jesus de Nazareno, ele viu que, após essas intervenções, já diminuiu bastante. Na verdade, não havia diminuído, o que ele estava fazendo era mais escondido e debaixo dos panos. Mas para a leitura dele, né, pela análise que Saulo faz, é que depois das intervenções, que os asseclas do cristianismo, os adeptos, tinham diminuído. E aí ele diz assim que, entretanto, e aí que eu falo para a gente saber a dimensão dessa perseguição, ele fala assim que a atmosfera, a expressão que ele usa, a atmosfera desanuviou-se. Mas assim, ó, é verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades, a assistência aos enfermos desamparados, porque ele proibiu que houvesse preleção na Casa do Caminho. Então, só podiam fazer assistência social, pegar os doentes e cuidar dos doentes. Eles não podiam mais falar sobre a filosofia moral de Jesus. Aí ele fala que os bairros mais humildes estão em paz, que voltou a serenidade nos templos. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Aqui ele já está preparando para quê? Para o Sinédrio apoiar a expansão da perseguição dele aos cristãos. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Ou seja, ele começa a fazer todo um discurso no Sinédrio para cooptar, para convencer aquelas pessoas a financiar a expansão da sua perseguição, não apenas mais em Jerusalém, mas então nas cidades vizinhas. E aí ele fala que chegou notícias de que em Damasco tinha um senhor chamado Ananias, que já estava causando confusão nos templos, nas sinagogas de lá, e que não era justo que eles, como defensores da lei, deixassem isso acontecer. Então, que ele propunha que se fizesse essa excursão para que ele pudesse ir atrás desse adepto que estava provocando grande confusão em Damasco. E adivinha se não, a proposta de Saulo foi recebida com extrema simpatia pela equipe do Sinédrio, todo mundo aprovou com louvor esse zelo vigilante que Saulo possuía. E assim, depois de 3 dias, Saulo sai em pequena caravana e se desloca de Jerusalém até Damasco para buscar
esse Ananias, essa pessoa que acabou influenciando a sua noiva. Mas assim, se nós olharmos para o que Saulo aqui, na ideia de Saulo, Saulo estava defendendo Deus, na concepção de Saulo. Então, quando ele mesmo faz toda a sua retrospectiva, desde a sua adolescência, o que ele buscava, né? Então ele fala assim, olha, eu buscava paz interior, ele tinha sede de encontrar uma serenidade, um equilíbrio, ele queria realizar uma carreira justa, uma carreira honesta, ele queria defender as leis de Moisés, ele, desde cedo, ele estudou muito sobre as leis, todos os impulsos que ele tinha de moço jovem, ele reprimia esses impulsos, porque ele não queria se dar ao desfrute, ao prazer, então ele queria achar uma mulher honesta para poder casar e ter filhos, constituir família. Então ele tinha esses ideais de homem religioso, de homem correto. Não era uma pessoa de má índole, vamos dizer assim. Ele buscava ser correto. Entretanto, a sua extrema rigidez e orgulho estavam à frente, e era isso, talvez, que atrapalhava ele poder enxergar essa filosofia que Jesus estava trazendo. Porque Saulo era extremamente racional. O que demandava, o que mandava, o que comandava a vida de Saulo era a racionalidade. Ele era extremamente inteligente, ele era extremamente culto. E o que comandava os adeptos de Jesus, do cristianismo, era a afetividade, era o coração. E Saulo não conseguia compreender essa diferenciação. E o que deixava ele muito, muito intrigado é porque ele, desde a adolescência, buscava essa paz interior, ele buscava trazer esse equilíbrio, essa serenidade interna. E ele nunca tinha conseguido isso durante toda a sua vida. Ele ainda estava buscando esse equilíbrio interior. Esses arroubos que ele tinha dentro do seu coração, ele não conseguia aplacar. E o que deixava ele muito, muito intrigado é que a partir do momento que ele começou a conhecer esses adeptos do Nazareno, como ele dizia, ele percebeu que todos eles, mesmo diante da morte, eles ostentavam uma serenidade. Eles eram muito serenos, e isso deixava Saulo muito intrigado. E se alguém falava para Saulo que isso acontecia porque os adeptos do cristianismo, eles eram humildes, eram pessoas incultas, isso não se aplicava, porque ele reconheceu em Estevão uma pessoa extremamente inteligente. Ele via que Estevão, e realmente Estevão era uma pessoa já muito desenvolvida, e no momento da morte de Estevão, Estevão também demonstrou uma paz impressionante. Essa paz acabou por assombrar Saulo. Saulo ficou impressionado com isso tudo. Então, assim, Saulo era inteligente, era culto, tinha sua crença, a fé muito arraigada, as leis de Moisés. Entretanto, durante todo esse período, desde a morte lá atrás de Estevão e tudo isso que aconteceu com Abigail, Saulo, aos poucos, ele ia fazendo essas reflexões. Ele ia e voltava, ia e voltava. Ele estava em processo de reflexão, de internalizar aqueles pensamentos, o que estava acontecendo com ele. Dirigindo-se, então, aos caminhos de Damasco, ele com os seus guardas, e nesse período que ele estava indo, ele ia fazendo esses pensamentos. Por quê? Desde lembrando da sua infância, e a figura de Estevão e Abigail sempre retornava, e falava assim, por que eu tive que conhecer esses irmãos? Por que essas duas figuras estão sempre à frente das minhas lembranças? É como se aquela ideia tivesse fixado nele. Então ele lembrava de Estevão, ele lembrava de Abigail, ele reconhecia nesses irmãos que algo existia. Como que eles tinham paz e eu não tinha. E ele estava ali fazendo os seus pensamentos. Pararam, então, para almoçar, tinha um oásis, eles almoçaram ao meio-dia, e aí retornaram, Saulo monta no seu cavalo, e começam, então, a retomar a caravana rumo a Damasco. Então, nesse momento, eu vou fazer agora a transcrição de como o que aconteceu pelas palavras de Emmanuel, contando para nós exatamente o que aconteceu nesse momento. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após um esforço mental, persistente e doloroso. O que é esse esforço mental? Porque ele veio, durante toda a viagem, fazendo as suas recordações, fazendo as suas reflexões. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Ele chama aqueles companheiros dele. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo, sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros. A nazarena, a moda nazarena. Os olhos magnéticos.
emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Essa foi a descrição da visão que Saulo teve de Jesus, é a descrição de Jesus. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino, que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz no alto, Saulo interrogava, em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando, num momento, a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha, agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava. E contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo-lhe com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Sem que pudessem compreender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viam-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante, necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado a seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Senhor, que quereis que eu faça? Saulo pergunta. Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida, em seus princípios mais estimáveis, dava mostras da sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem. Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora íntimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, o amor universal em seu nome esclareceu generosamente. Aqui eu acho que Jesus, nesse livro, traz esse trecho, que é o trabalho de todos nós, que é a nossa necessidade de nos harmonizarmos, o trabalho de nós nos harmonizarmos como irmãos na edificação de todo ao amor universal. E Jesus fala assim: levanta-te, Saulo,
entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus, então, vai embora, Saulo esfrega os olhos, tenta fixar a imagem, mas ele não vê mais esse vulto de Jesus. Os companheiros que estão ali com Saulo começam a conversar entre si, se perguntar, mas o que que houve? E eles acabam achando, acho que ele está em delírio, ele está em diálogos com as sombras, e eles ficam lá questionando, enquanto Saulo está lá chorando, ajoelhado no chão. E um deles fala, eu acho que é por causa do sol, esse sol a pino, nós ficamos andando nesse sol, e já vi isso acontecer. Enfim, eles acabam até que Saulo começa a se recuperar, Saulo começa a secar as lágrimas e os companheiros perguntam, então, mas Saulo, o que houve? O que que aconteceu? E aí Saulo olha para eles e fala assim, estou cego. Mas o que foi? Perguntou o companheiro. E aí ele responde, eu vi Jesus Nazareno. Disse Saulo, contrito, inteiramente modificado. Essa é a conversão de Saulo.